Olá a todos. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula e estamos na nossa 4ª aula de individualização da pena. E hoje nós encerramos individualização da pena, né? Hoje a gente vai encerrar a questão da individualização da pena. Bom, nós falamos, hoje é a última fase, que é a 3ª fase de individualização da pena. Nós já falamos da questão do artigo 59, né, que é a fixação da pena base. Falamos da 2ª fase de agravantes e atenuantes. E hoje a gente começa a 3ª fase, que é a fase das causas de aumento e diminuição de pena. Nós vamos tratar das causas de aumento e diminuição de pena da parte geral do Código Penal. Até porque há várias causas de aumento e diminuição de pena que estão previstas tanto na parte especial como em leis especiais que podem ser aplicadas a um determinado tipo de crime ou não. Então, deixa eu voltar aqui na questão compartilhamento, né, para a gente poder relembrar aqui. Eu ainda vou... A questão de slide eu já disse. Eu vou dar apresentação de slides. Nossa. Tá. Então, ótimo. Lembrando o artigo 68, que a gente já falou, da questão do sistema trifásico que nós temos no Código Penal, né? Nós encerramos a aula passada justamente fazendo uma diferença entre qualificadoras e privilegiadoras, agravantes e atenuantes, majorantes, que são as causas de aumento de pena, e minorantes são as causas de diminuição de pena. Lembra que a gente falou que nós até citamos um voto do ministro Gilmar, bem interessante, em que ele fala que o tráfico privilegiado, apesar do nome constar como tráfico privilegiado, ele não é privilégio, né, no sentido técnico da palavra. Porque nós chegamos a dizer o seguinte: quando é uma qualificadora e privilegiadora, ela já é inerente ao tipo penal. E a pena base já começa a partir daquela pena da qualificadora e ou da privilegiadora. A 2ª fase nós vamos ter agravantes e atenuantes, e a 3ª fase nós vamos ter causa de aumento de pena ou diminuição de pena. Por isso o tráfico privilegiado, ele não é privilégio no sentido técnico da palavra. Deveria ser um tráfico minorante, né? Porque o privilégio ele vai ser aplicado lá na última fase, que é uma causa de diminuição de pena, né? Então, justamente por isso que essa atecnia pode gerar algumas consequências. Bom, isso nós fizemos a diferença na aula passada. Bom, enfim. Dentre as causas de diminuição de pena previstas na parte geral do Código Penal, que é a que nós vamos começar falando hoje, nós temos a tentativa, o arrependimento posterior, que a gente já chegou a fazer uma diferença dele lá naquela atenuante que nós falamos numa das aulas passadas, o estado de necessidade desculpante, a semi-imputabilidade, a embriaguez fortuito ou acidental e a participação de menor importância. Então, vamos começar pelo crime tentado, que é o artigo 14, parágrafo 2º. Nós falamos que o crime é tentado quando a iniciação se executa, quando se inicia a execução, e ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Lembra, gente, que na realidade, quando ele não se inicia por fatores que na realidade sejam da própria vontade do agente, nós podemos ter o que nós chamamos de arrependimento, né, que é bem diferente. Então, no caso, né, que nós vamos ter, justamente aquela situação de que eu estava no meio do crime e decidi por não continuar. Aqui não. A tentativa, que não é nem admissível em todos os crimes, ela, na realidade, ela ocorre numa dessas fases que nós temos do iter criminis, né, até a consumação. Esse exaurimento aqui, eu até coloquei que não constitui fase do iter criminis, porque realmente tem um posicionamento doutrinário que não aconteceria.
E nós adotamos no Código Penal, olha aqui, o saldo de disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Aí vem a pergunta. Sim, como nós fazemos esse cálculo? Aí eu coloquei aqui na definição, inclusive, um voto do ministro Ribeiro Dantas, do STJ, até num HC que foi julgado agora, no ano de 2020, que ele diz assim: o Código Penal, em seu artigo 14, inciso 2, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa. Nós temos duas teorias que justificam a tentativa quanto à aplicação da pena. Nós temos a teoria objetiva, que ela tem-se ao aspecto objetivo do delito, ou seja, não obstante a consumação e a tentativa sejam subjetivamente completas, a tentativa difere da consumação porque ela é objetivamente inacabada, autorizando uma punição menos rigorosa quando o crime for tentado. O que eu quero dizer com isso? A teoria subjetiva, a punição da tentativa deve observar o aspecto subjetivo do delito, ou seja, a perspectiva do dolo do agente. Então, sabendo que seja na consumação, seja na tentativa, o crime é subjetivamente completo, não pode haver, para a teoria subjetiva, distinção entre as penas do crime tentado e do crime consumado. Porque a tentativa, de acordo com a teoria subjetiva, merece a mesma pena do crime consumado. Nós adotamos a teoria objetiva, em que a gente diz, tudo bem, você vê um crime tentado, é um crime acabado. Aconteceu, é um crime acabado, né? Só que nós entendemos que no caso do crime tentado, a pena deve ser menor, que é reduzida de 1 terço, né? De 1 a 2 terços. E essa pena é reduzida de uma forma inversamente proporcional, ou seja, quanto mais próximo se chega do iter criminis, menor é a redução. Quanto mais longe se está, não é do iter criminis, né? Quanto mais próximo se chega da consumação, menor é a redução. Quanto mais longe se está da consumação, maior é a redução. Então, nessa fase aqui do iter criminis, é o que a gente vai ver. Quanto mais próximo se chega aqui dessa fase de consumação, menor será a redução do percentual. Quanto mais longe se fica dessa fase de consumação, né, maior será a redução. Então, e aqui é até dito isso no voto. Nessa perspectiva, a jurisprudência dessa Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado. Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Então, a primeira causa de diminuição que nós temos, na parte geral, é a tentativa, o crime tentado. A segunda causa de diminuição que nós vamos ter é o arrependimento posterior. Lembra que nós temos uma diferença entre aquele arrependimento que gera uma atenuante. Nós temos diferença entre o arrependimento eficaz, quando o agente voluntariamente impede que o resultado se produza, e o arrependimento posterior, que ocorrerá nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Qual é a diferença desse arrependimento posterior da terceira fase para o arrependimento da atenuante do artigo 65.3b? Primeiramente, no arrependimento da atenuante, a lei não faz distinção, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não há essa distinção. No arrependimento posterior, já haveria essa distinção. E a doutrina e jurisprudência entendem que esta reparação de dano para aplicar a atenuante, ela seria posterior ao recebimento da denúncia. No caso, se for antes, poderia ser aplicado arrependimento posterior. E o arrependimento eficaz? É aquele que você está no meio do crime e você impede que o resultado ocorra.
Você somente vai responder pelos atos até então praticados. Tá? É o que eu disse. Lembra que nós vamos ter algumas causas de diminuição de pena que vão estar na parte especial, né? Então, essa daqui, que a gente fala que seria da parte geral, ela é aplicada a todos os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Bom, uma outra que nós vamos ter, e aqui nós entramos num terreno muito interessante, é o erro sobre a ilicitude, também chamado de erro de proibição evitável. Então vamos lá para o artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O que eu estou dizendo com isso? Ninguém é dado o direito de dizer, olha, eu desconheço a lei e por isso se isenta de punição ou se isenta do crime. Tá? Lembra que a gente chegou a falar do desconhecimento da lei, que pode ser alegado como atenuante. Nós chegamos a falar sobre isso. Bom, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta a pena. O erro, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, vamos lá tentar fazer uma diferença disso aqui. O que nós temos nessa situação quando a gente fala do erro evitável e do erro inevitável? Como o próprio nome diz, na realidade, eu posso ter a incidência de um erro na prática de um crime, de achar que ao praticar determinado crime, eu não estava praticando um crime. Então, pode ser que esse erro no qual eu incidi era um erro que qualquer um poderia ter incidido. Ou seja, era algo inevitável dentro daquela situação. Era algo que, na realidade, não se podia evitar. Nessa hipótese, eu nem vou para a fase de aplicação de pena, porque haverá isenção o quê? De pena. Agora, vamos supor que isso seria algo que eu poderia ter tido evitado isso. Eu poderia ter evitado isso. Nós vamos, então, para uma causa de diminuição de pena. Eu acho que vocês pensam assim, gente, isso quase não ocorre, né? A gente quase não tem jurisprudência quanto a isso. Por incrível que pareça, nós temos muito. Você sabe um crime que é muito comum, a questão de incidência de erro, né, que é esse chamado erro de proibição? Lembra que o erro é de proibição, porque o meu erro foi justamente na proibição da norma. Aí vocês estão dizendo assim, mas Ana, ninguém é dado o direito de desconhecer. Sim, a ninguém é dado. Mas naquele caso, eu comprovo que qualquer outra pessoa, nas minhas circunstâncias, também teria incidido em erro. Aí a análise vai ser assim, realmente não tinha como se evitar o erro. Realmente, de acordo com as circunstâncias, era impossível que você não incidisse em erro. Realmente, olhando as circunstâncias, parecia que ali era um lícito. Ou pode-se dizer, não, realmente você poderia ter tido cuidado e o dever, na realidade, e evitar aquela situação. Aí eu trouxe, inclusive, aqui uma jurisprudência recente, né, aqui do TRF da 4ª Região, sobre a questão do crime do artigo 334 do Código Penal. E olha só que interessante aqui. Aqui, justamente, o debate era justamente que foi reconhecida na sentença que era um erro evitável, havendo, então, a diminuição da pena. Houve o recurso, né, para que justamente, na hipótese, entendesse que o erro era inevitável com extinção da punibilidade. Crime de contrabando. Isso aqui a gente vê em situações muito comuns, em que, na realidade, há um contexto de que a pessoa traz uma determinada arma, né? Traz uma determinada arma, imaginando que é um simulacro de arma, né? Que não é uma arma, e na realidade
ela descobre depois que ela estava trazendo armas reais, infringindo a lei. Então, dentro de uma situação dessa, olha só o que diz. No caso, para aferição de erro inevitável, aqui foi entendido que houve erro, porque realmente a situação em questão era possível que houvesse a incidência em erro, pela similaritude, contudo, poderia a autora, aqui no caso, a autora do ilícito, né, a ré, poderia ter buscado informações evitando aquele erro. Então, na hipótese, entendeu que era apenas causa de diminuição de pena. E é o que eu disse, a gente pode pensar assim, não, mas isso quase não ocorre na jurisprudência. E ocorre, ocorre. Aqui mesmo um exemplo em que foi reconhecida a causa de diminuição de pena, que dentro do contexto era razoável mesmo que se imaginasse que aquelas armas eram armas de brinquedo. Era razoável que se imaginasse isso. Contudo, poderia a autora do delito, a agente do delito, ter tido um cuidado maior para evitar aquele delito, motivo pelo qual não houve a isenção da pena, houve apenas a causa de diminuição de pena. E é o que eu disse, gente, isso não é incomum. Porque tem algumas figuras no direito penal que a gente imagina assim, que são figuras que nunca são utilizadas, né? Interessante isso, a gente lê e fala, isso é só na teoria. E eu me recordo, muitos anos, que até na minha prova, olha, na minha prova que eu fiz à época para a Defensoria Pública, que eu nem sou mais defensora, 1900 e bolinha, caiu na segunda fase, na prova, a diferença de erro de tipo de erro de proibição. E a época que eu estudei para concurso não tinha nem internet, né? Então, assim, não, se tinha, a gente não tinha acesso. Então, a gente tinha pouco que a gente conseguia ler sobre isso, era muito pouco. Nossa, eu me recordo que eu suei nessa questão da prova. Até hoje, assim, eu acho que isso ficou marcado na minha vida, sabe? Por causa da diferença entre erro de proibição e erro de tipo. Né? Se a gente soubesse que hoje isso já, por mais que seja difícil, mas hoje você tem questões muito mais polêmicas no direito penal, né? E eu me recordo que eu achava que isso, assim, era algo que nunca ocorreria na prática. E ocorre, gente, ocorre com muito mais incidência do que a gente possa imaginar. Bom, então, nós já falamos, o terceiro, a causa de diminuição de pena, é o erro sobre ilicitude, que é o erro de proibição evitável. Lembra que se é inevitável, ele gera isenção da pena. O terceiro que nós vamos ter é o chamado estado de necessidade exculpante. O que eu quero dizer com isso? Lembra que o estado de necessidade, a legítima defesa, eles excluem a ilicitude, a antijuridicidade. Só, evidente, se já houve reconhecimento do estado de necessidade, houve o reconhecimento da legítima defesa, a gente nem vai chegar nessa fase de aplicação de pena, né? Porque o fato pode ser tipo, mas não vai ser antijurídico. Então, na realidade, a gente nem chega nessa fase. Aqui, na realidade, é quando justamente a gente trabalha com a questão da questão da razoabilidade. Né? Então, olha só o que eu digo. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, aqui, era irrazoável exigir, então estaria dentro do estado o quê? De necessidade. Esse estado, até vamos parar primeiro, já está aqui, né? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, tá? Parágrafo segundo, que é a nossa causa de diminuição de pena, que é o estado de necessidade exculpante, incompleto. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, olha só o que a gente tem. Nós temos aqui o que a gente chama de teoria diferenciadora, né, dentro desse estado de necessidade. E o que diz essa teoria diferenciadora? Se o bem jurídico sacrificado tiver valor menor ou igual ao bem jurídico salvaguardado,
haverá o estágio de necessidade justificante, que é esse aqui do caput do artigo 24. Excludente de licitude. Se o bem sacrificado tiver valor maior que o bem protegido, nós já vamos ter o estado de necessidade ocupante. Viram o que a teoria diferenciadora diz? Então, quer dizer, o bem na realidade, o bem jurídico sacrificado, o valor dele era menor ou igual ao bem jurídico que eu salvaguardei. Então, eu digo a estágio de necessidade o quê? Justificante. Se é o contrário, se o bem jurídico sacrificado tiver um valor maior que o bem protegido, haverá estado de necessidade exculpante. Lembra que aqui é fato típico, antijurídico, culpável. Eu só vou ter o quê? Redução de pena. Causa de diminuição de pena. Minorante. Causa de diminuição de pena. Perfeito? O outro nós vamos ter a semi-imputabilidade. Lembra que a questão da semi-imputabilidade, que nós vamos tratar aqui, é justamente a situação, né, da hipótese em que a gente diz que a pessoa, né, o agente, ele não tem o desenvolvimento por alguma doença mental, desenvolvimento mental incompleto, ele era ao tempo da ação, né, na realidade, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito disso. Lembra, se ele era inteiramente incapaz de entender, nós vamos para a inimputabilidade, e vai lá na culpabilidade. Aqui o que eu estou dizendo é que ele tinha este entendimento reduzido. Mas nós temos uma situação interessante. Nem toda situação de semi-imputabilidade gera causa de diminuição de pena, né? Assim, nem toda. Né? Na realidade, você pode ter situações, aqui fala que a pena será reduzida de 1 a 2 terços, mas o artigo 98 do Código Penal, ele deixa claro que há situações em que se entender que há uma necessidade de tratamento de um tratamento especial curativo, né? Então, nós vamos ter a internação, um tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 a 3 anos. Então, por mais que se fale em causa de diminuição de pena, no caso da semi-imputabilidade, o artigo 98 do Código Penal ele dá uma possibilidade para que, no lugar de ser aplicada uma pena privativa de liberdade, venha a ser aplicado um tratamento ambulatorial, né, numa tentativa de salvaguardar os interesses, né, no caso aqui, do inimputável. Perfeito? E aqui, uma outra causa de diminuição de pena que nós vamos ter, a penúltima, é a embriaguez fortuita ou acidental incompleta. Eu fiz aqui um quadrinho, né, um bando de embriaguez aqui, para a gente poder ver de que forma elas podem afetar. Né? Essa embriaguez que gera a diminuição da pena, o nome já diz. É aquela que veio de um caso fortuito, de uma força maior, e isso retirou uma capacidade de entender o caráter ilícito. Vai ter a pena reduzida de 1 a 2 terços. Então, nós temos aqui algumas situações. Aqui é o que nós chamamos de embriaguez acidental. Ela pode ser completa, ou seja, houve um motivo X de uma embriaguez por um caso fortuito ou força maior, e isso me retirou completamente a capacidade de discernimento. Isso vai excluir o quê? A imputabilidade. Não, a embriaguez acidental, ela, na realidade, não me tirou completamente a capacidade de discernimento, mas reduziu a minha capacidade de entender o caráter ilícito. Nós entramos aqui como causa de diminuição de pena. Aí nós temos outras formas de embriaguez que a gente aproveita aqui para poder falar. Eu tenho aquela embriaguez não acidental, né? Eu, na realidade, me embriaguei voluntariamente. Mesmo que tenha sido culposamente, se ela não foi acidental, embriaguei porque quis, ou houve ali na realidade, eu acabei não tendo cuidado necessário,
e acabei embriagando não exclui a culpabilidade. Então, a embriaguez que nós vamos ter um reflexo na pena é acidental e pode ser a patológica. Aquela em que você, que aqui já é diferente, eu já estou mesmo dentro de uma questão de doença reconhecida, a embriaguez reconhecida como doença. Se você era inteiramente incapaz, exclui imputabilidade. Se você não era, apenas reduziu a capacidade, né, reduz a pena aqui no parágrafo 2º. E lembrando que se você se embriaga para praticar um crime, nós já falamos isso em outras aulas, é a chamada embriaguez pré-ordenada. Isso faz o quê? Agravar a pena. Então, tanto acidental quanto patológica, nós vamos ver que elas vão ter as mesmas consequências. Se forem completas, né, exclui imputabilidade, nem chega-se nessa fase de pena. Ora, se forem reduzidas e incompletas, né, nós vamos ter a redução da pena. Então, embriaguez não acidental, voluntária ou culposa não exclui imputabilidade nem reduz pena. E se foi pré-ordenada, vai ser pior ainda, porque neste caso ela ainda gera um aumento de pena. Só relembrando aqui que o artigo 28, ele traz assim aquela situação dizendo que não exclui a imputabilidade, aí ele vem trazendo a emoção, a paixão, né? E ele deixa muito claro que a embriaguez, a emoção e paixão, você não pode alegar a questão da emoção. Lembra que a emoção seguida por injusta provocação da vítima pode ser uma agravante. Mas a emoção por si só não isenta de pena. Olha, eu fui tomada de emoção, eu fui tomada de uma paixão, de uma questão momentânea, e na realidade ali acabei praticando um crime. Assim, o máximo que vai acontecer é você comprovar que houve uma provocação da vítima, isso vira a ser uma atenuante. O que difere a emoção da paixão, que a doutrina costuma dizer? Dizem que a paixão já é algo... eu acho que até falei isso na aula passada, não tem problema não. A paixão é algo temporário, né? A emoção já teria um caráter mais permanente dentro disso. Bom, e a nossa última causa de diminuição de pena é a participação de menor importância, que está lá no artigo 29, parágrafo 1º, né? O segundo é a participação considerada de maior importância. Lembra que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, isso aqui é irrelevante, né? Tá, todo mundo ali responde pelo crime. Só que você pode ter a situação em que aquele, na realidade, a participação dele no crime foi uma participação menor, né? O que gera uma redução de pena. E nós temos, depois eu volto aqui, aquele que já tem justamente uma participação maior e já quis participar do crime mais grave. Vai ser uma causa o quê? De aumento de pena. Aqui, justamente, o que nós temos é a adoção dessa individualização da pena aos partícipes ou autores do crime, dentro mesmo, dentro dessa medida da culpabilidade deles. Quer dizer, houve a prática de um crime, mas a minha participação ali foi pequena, né? Eu, na realidade, efetivamente, cheguei a contribuir para o crime, mas dentro daquele concurso, né, de agentes, a minha participação foi a de menor importância. Eu vou para uma causa de diminuição de pena. Agora, eu participei, ainda quis concorrer para o crime mais grave, né? E eu previa que podia ter um resultado mais grave. A minha intenção era ali, realmente, já sabendo, tendo uma previsão do resultado mais grave. Aí eu já vou para a causa de aumento de pena. Então, voltando aqui, novamente, nós temos justamente... Aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui para a gente, ó. Relembrando, o que nós temos de causas de diminuição de pena na parte geral do Código Penal, gente? Isso aqui não significa que nós não tenhamos outras causas de diminuição de pena vindo em leis específicas. Por exemplo, tráfico de entorpecentes, ele tem o chamado privilégio, que também é uma causa de diminuição de pena com cumprimento de alguns requisitos. Então, nós temos tentativa de arrependimento posterior, erro de proibição evitável, lembra
que o inevitável já não gera punição, o estado de necessidade desculpante incompleto, o estado de necessidade justificante completo, ele já gera ele exclui a antijuridicidade, semi-imputabilidade, porque a inimputabilidade já gera isenção de pena, embriaguez fortuita ou acidental, incompleta, porque lembra-se, uma embriaguez fortuita ou acidental completa também me gera isenção de pena. Se a embriaguez pré-ordenada é agravante, e se é embriaguez culposa, né, não gera nada. E a participação de menor importância. Bom, essas são as causas de diminuição de pena. Nós chamamos também de minorantes aplicadas na terceira fase. Dentre as causas de aumento de pena, também previstas na parte geral, a primeira delas que nós vamos ter, que nós já falamos dela aqui, é justamente a participação dolosamente distinta com previsão de resultado mais grave. Aquela situação em que você já imaginava que poderia ter um resultado mais grave e, na realidade, concorreu para o resultado mais grave, a sua pena vai ter uma aplicação maior. Uma segunda hipótese é a pena de multa. Gente, lá pelo artigo 49 do Código Penal, a gente sabe que a menor pena de multa é de 10 dias multas de 1/30 do salário mínimo. Tá lá. Né? Isso não eu estou dizendo. Tá lá no artigo 49 do Código Penal. A maior pena de multa, de acordo com o artigo 49, será de 365 dias multas no valor de 1.800 salários mínimos. Então, na realidade, quando o juiz fixa a pena de multa, o que ele leva em consideração? Ele deve atender principalmente a situação econômica do réu. Isso varia como regra de 10 dias multas até 365 dias multas. Então, 10 dias multas de 1/30 do salário mínimo, até 365 dias multa no valor de 1.800 salários mínimos. Perfeito? O artigo 60, parágrafo 1º, ele pode muito bem entender que se o magistrado, quando ali na individualização da pena, ele entende que esse quanto de multa do 49, na realidade, é ineficaz em virtude da situação econômica do réu, ele pode ir até o triplo. Então, o que a gente vai poder imaginar? Se pode ir até o triplo, lá no artigo 49 se fala em 1.800 salários mínimos, então nós poderíamos chegar ao quê? A 5.400 salários mínimos. Evidente que essa majorante aqui, o magistrado vai ter que justificar e dizendo, olha, eu entendo aqui que aplicar uma multa dessa aqui para o réu é inexpressivo, motivo pelo qual eu estou majorando. Isso tem sido algo muito comum, que tem ocorrido uma certa prática, né, uma certa forma mais comum, nos chamados crimes, né, white collars, né, os crimes de colarinho branco, né, em que, na realidade, quando da fixação da pena, o magistrado, ele entende que esse valor do 49 do Código Penal não sugeria um efeito prático, né, motivo pelo qual ele majora essa pena, né, aí 3 vezes mais, o que pode se chegar por aqui, na realidade, 50 salários mínimos. Perfeito? Bom, além da pena de multa, que serve como causa, nós temos 2 situações que nós já vimos mais atrás. Se eu não me engano, foi na nossa segunda aula que a gente falou de concurso de crimes, né? Só relembrando, os concursos de crimes aqui que vão gerar, na realidade, causa de aumento de pena, que vão ser causa de aumento de pena, nós falamos isso lá, quem não assistiu tem aula 2, né? É o concurso formal e o crime continuado. São os únicos, na realidade, que geram aumento de pena. Por que isso? No concurso material, é quando eu falo em pluralidade de condutas e de crimes. Aqui eu não falo em aumento de pena, eu vou somar as penas.
né? Então, crime A, crime B, eu entendo que uma pluralidade de condutas de crimes, eu somo. No concurso formal próprio, é justamente quando eu entendo que há uma conduta única e pluralidade de crimes. Lembra? Nós aplicamos a pena mais grave, aumentada de 1/6 à metade, ou, se elas são iguais, escolhe uma delas, aumentada de 1/6 à metade. O concurso formal impróprio, que a gente fez uma diferença na chamada pluralidade de desígnios, ou seja, desígnios autônomos, né? Pluralidade de crimes por desígnios autônomos, ele vai ter a mesma regra do artigo 69, cúmulo material. O crime continuado, tanto faz o genérico ou específico, que há um elo de continuidade entre eles, nós também teremos uma causa de aumento de pena, em que a pena é aumentada de 1/6 até 2/3. Aqui nós também vamos ter. Isso aqui nós vimos na nossa segunda aula, a gente debateu bem essa questão de concurso de crimes. Então, os dois concursos que geram aumento de pena, que são causa de aumento de pena, é o concurso formal próprio e o crime continuado, né? Os demais, que é o concurso formal impróprio e o concurso material, eles não são hipóteses de causa de aumento de pena, né? Eles são hipóteses de cumulação de pena. Bom, e por fim, não menos importante, nós temos o chamado aberratio ictus e o aberratio criminis, que são hipóteses de causa de aumento de pena. O aberratio ictus, ele é chamado de erro na execução. Então, por acidente ou erro, no uso lá dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa o quê? Diversa. Então, ele responde o crime como se tivesse praticado o crime contra... Ele responde como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa que ele pretendia atingir. No caso de ser atingida também quem ele pretendia ofender, nós vamos aplicar a regra do concurso formal, que é o quê? Pena aumentada de 1/6 até a metade. Então, vamos lá. A intenção é atingir atingir A. Eu lá, por uma questão de erro, acidente no meio da execução, eu atinjo B. Eu vou responder como se tivesse atingido A. Mas no erro da execução, eu atinjo A e B. Atinjo os dois. Então, eu respondo como se atingisse B, mas eu vou ter uma exasperação na pena, uma causa de aumento de pena, que isso varia, na realidade, que vai variar de 1/6 até metade. Eu vou resolver como se fosse um concurso formal com exasperação de pena. A outra causa de aumento de pena é o chamado resultado diverso do pretendido, né? Que é justamente quando, por acidente ou por execução, há um resultado diverso do pretendido, né? Agora, se ocorre também o resultado pretendido, aconteceu, a sua intenção era o Y, né? Aconteceu o X, perfeito, você vai responder como se fosse pelo Y, mas aconteceu o Y e o X. Então, você vai responder pelos crimes, pelos dois, em concurso o quê? Formal. Então, é isso aqui. O aberratio ictus e o aberratio criminis. Na realidade, quando ele fala aqui no artigo 70, é justamente a questão do concurso formal, em que aplica-se a pena do mais grave, se não são idênticas, acrescida de 1/6 à metade, se são idênticas, qualquer uma delas acrescida de 1/6 à metade. E aqui a gente fez até uma tabelinha, né? Assim, uma tentativa aqui de ver se a gente lembra um pouquinho disso aqui, ó. E nós estamos falando desses dois. Erro na execução, aberratio ictus, do artigo 73, e o resultado diverso pretendido, com a aberratio criminis, ou dele, de artigo 74. O erro na execução,
em lugar de se atingir a pessoa visada, se atinge diversa. Não há alteração nenhuma na natureza do fato. Responde pelo crime. O resultado, aí o que pode acontecer? Né? Pode ser único, né? Você só atingiu quem você pretendia, né? Aplica-se a pena do crime atingido como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Então, vamos lá. A minha intenção é matar uma pessoa idosa, mas eu acabo matando uma pessoa que não é idosa. Eu vou responder como se eu, com as agravantes ou atenuantes, como se eu tivesse matado a pessoa o quê? Idosa. Eu atingi os dois. Eu vou para um resultado, corresponde ao concurso formal, ou seja, aplica-se a pena do mais grave, acrescida de 1/6 à metade, ou de qualquer um deles, acrescida de 1/6 à metade. O erro pode ser resultado diverso do pretendido, que a lógica é a mesma, é porque no erro na execução a gente fala de pessoa, né? E no resultado diverso pretendido, com aberraço crimes, a gente fala do crime em si. Então, se eu, na realidade, se novo resultado, sem atingir o resultado pretendido, verifica-se o novo resultado, você pode ter a modalidade culposa, que diz 74. Contudo, se além do novo resultado atinge-se o resultado pretendido, eu respondo pelo crime maior, né, pelo crime com a pena mais grave, ou qualquer uma delas acrescida com seu concurso formal, acrescida de 1/6 à metade. Bom, gente, essa era a última fase que faltava das causas de aumento e diminuição de pena. Eu acho que a gente aproveitou e fez uma revisãozinha ali naquela parte geral de erro na execução, aberraço crimes, aberraço ictus, né? Que é aquela parte geral. Essa questão de erro evitável, é o que eu disse, isso a gente acha que não ocorre, mas isso ocorre. Por exemplo, o crime mesmo de 334 é um crime comum em que isso pode ocorrer, gente. Então, não é nada incomum que isso ocorra, não. Mas, antes de finalizar, é só uma provocação, né, que eu acho que eu gostaria de fazer, até, né, para quem quiser se aprofundar. Lembra que a tentativa, que nós falamos ali no início da aula, ela vem na terceira fase, né? Porque, na realidade, há toda uma divergência da natureza jurídica da tentativa. Mas hoje não. Falo hoje, não digo hoje no sentido, né, não hoje. Mas há doutrinadores que discordam muito disso, dizendo que ao reconhecer a tentativa na terceira fase, isso acaba gerando um prejuízo para o réu. Porque na tentativa, você já pode ter as circunstâncias da fase do 59 minoradas porque é um crime tentado. Então, isso é interessante, porque aí quando você vai ver jurisprudência do STJ, você vai ver que há em várias situações a alegação de que, por exemplo, não se admitiria aquele aumento no 59 por consequências e depois ir para o crime tentado. Justamente por quê? Olha, se na realidade eu estou aumentando a pena por entender que a consequência foi além do normal, como é que eu reconheço depois o crime tentado se o crime tentado é justamente não se chegar ao crime consumado? Né? Então, isso é uma polêmica interessante. Contudo, na realidade, por isso eu digo que é um assunto assim, isso aí rende aulas e aulas, né? Debates e debates. Porque, na realidade, entende-se que o crime tentado é um crime completo na modalidade tentado. E o crime consumado é um crime completo na modalidade consumado. Né? Mas eu acho extremamente interessante esse debate. Né? Porque quem defende isso diz não. Na realidade, você teria uma incompatibilidade. Como é que eu aumento as consequências, por exemplo, do crime, se o crime já foi tentado e, obrigatoriamente, ele já teve uma consequência minorada por ser uma tentativa? Né? Espero que eu não tenha sido confusa com o que eu disse agora. Mas isso foi só para instigar um debate. Né? A jurisprudência é muito clara, bem naquele sentido mesmo que eu passei para vocês,
né, de que nós entendemos que a tentativa ela pega a pena do crime consumado e na terceira fase reduz-se, né, a proporção da lei. Então, o que eu faço? Eu vou para o artigo 59, coloco as causas, as circunstâncias lá no artigo 59, vou para as agravantes, vou para as atenuantes e depois eu vou para a causa de diminuição de pena do crime tentado. Né? Então, e o STJ cada vez reitera mais o posicionamento de que o fato de se ter aumentado a pena em razão de consequências que tenham extrapolado, né, para que possa ter a pena base fixada acima do mínimo, isso não seria incompatível com a tentativa. Bom, por hoje a gente fica por aqui. A gente encerrou hoje causa de aumento de diminuição de pena, ou seja, nós encerramos hoje a aplicação de pena.